Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrunk FS. Hoje eu quero falar sobre um artigo que a IB Surgeon publicou recentemente no site deles, que fala sobre criação de chave primária em banco de dados que você precisa replicar, certo? Então, se você trabalha já com Firebird 4.0 ou até com a Gakibird nas versões anteriores, desde a 2.5, já tem replicação. Então, hoje a gente vai dar uma olhada nesse artigo para você poder entender como é que se implementa esse script que o Alexei passou lá para a gente poder facilitar a criação de chaves primárias em tabelas que não tem chave primária, certo? Então, pode ter passado desapercebido aí algumas tabelas que você não criou chave primária, a gente vai descobrir quais são elas e aí a gente vai fazer toda a criação dessas chaves automaticamente aqui para ficar bem facinho para você fazer, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, esse daqui é o artigo que o Alexei postou lá no site dele, que fala assim sobre criação, sobre a importância de criar, por que precisa, sobre pessoas que utilizam where exists no lugar de chave primária para tentar garantir a chave única, mas na verdade isso não é garantia, porque pode falhar em algum momento num código que você escreveu ou numa outra situação que não está validando, enfim. Chave primária é sempre a forma mais garantida de ter um registro único, certo? E por isso é necessário que você tenha chave primária para você poder fazer a replicação. Se não tem chave primária, simplesmente você não vai conseguir replicar essa tabela específica para um banco em nuvem, que seja, certo? Então, tem algumas instruções aqui, a gente vai passar um pouquinho por cima delas. Esse primeiro script aqui, ó, fala sobre encontrar quais são as tabelas que não possuem chave primária. Então, o script já está pronto aqui. A gente vai até testar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, já passo um, vou colocar aqui no IBExpert, certo? Então, F9 aqui, vamos ver. Olha só. Eu tenho tabelas aqui que não possuem chave primária, então se eu quiser fazer uma replicação nesse meu banco de dados aqui, essas tabelas aqui eu não vou conseguir fazer, porque não tem chave primária, certo? Então ele precisa, para ele poder ter referência do que é que foi atualizado, do que é que não foi atualizado, se vai precisar inserir, deletar, qualquer coisa assim, então ele precisa ter chave primária lá para poder informar, certo? Então aqui a gente tem uma outra informação que é o seguinte, olha só. Salve a saída em algum arquivo e atribua a cada tabela um número, certo? Um número específico. Então vai ficar mais ou menos nesse formato. Você tem a tabela aqui, tabela 1, tabela 2, tabela 99, quantos você tiver, e criar uma numeração. Só que a gente não vai fazer isso aqui em arquivo. Vamos facilitar um pouquinho porque a gente está aqui também para aprender alguma coisa sobre scripts do próprio Firebird 4.0, certo? Então vou tirar esse ponto e vírgula daqui e vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tenho, veja bem, essas tabelas. Eu preciso atribuir um número para elas, certo? Então se eu observar aqui, ó, no artigo a gente está com um número com padrão de 00 e um número, certo? Então, 2 zeros à esquerda aqui, sempre 3 dígitos. Então, o que a gente vai fazer? Vai manter esse padrão. Como eu não tenho tanta tabela aqui, vamos manter esse padrão aí de 3 tabelas. Se você tem mais tabelas, tem acima de 1000, então você vai ter que aumentar essa numeração aqui, certo? Mas, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, só criar essa numeração. Como que a gente cria um sequencial para cada tabela aqui? E esse sequencial é importante para que a gente possa alterar algumas coisas lá na frente, criar algumas sequências lá na frente que utilizam essa mesma numeração. Então fica fácil de identificar, certo? Então aqui, ó, veja bem, vou dar um Enter aqui e separar aqui o seguinte. Então aqui a gente tem o CTSC e aqui embaixo eu tenho o nome da tabela que não tem chave primária, certo? Então, o que eu vou fazer? Para poder criar o sequencial, eu vou utilizar o underline number, certo? Abre e fecha parênteses aqui. Posso colocar um over aqui na frente, aliás, devo colocar e vou chamar isso daqui de sec, certo? Vírgula aqui, e aí vou dar F9. Aí agora a gente já tem um sequencial aqui que foi de 1 a 9, que é o número de tabelas que eu tenho. Porém, eu quero fazer o seguinte, olha só, eu quero manter aquele padrão, lembra? De 3 dígitos. Então a gente vai utilizar aqui por fora a lpad, abro parênteses, esse valor aqui, ó, vai receber o quê? Um complemento, certo? Ele tem que ter 3 dígitos e esse complemento vai ser de 0, certo? Então, como é lpad, é left, é à esquerda, certo? Então, o conteúdo fica para a direita. Daí, eu vou fechar o parênteses aqui para a gente concluir a função lpad e vamos dar F9 aqui para ver o que aconteceu. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com 3 dígitos sempre, só para a gente poder manter o padrão, beleza? Fechou então, a gente já tem o sequencial, não precisamos colocar isso daqui em um arquivo. Aqui na frente a gente tem esse grupo de script, olha só, tem vários scripts aqui, que é alteração de tabela, criação de coluna, criação de generator, que é sequence, mesma coisa. Tem aqui update também em cima de alguma tabela. E aqui ele fala o seguinte, ó, para cada tabela na lista, essa lista que a gente acabou de gerar aqui atrás, você precisa preparar o script SQL usando o seguinte modelo, substitua
hashtag, essa cerquilha aqui, né, essa quantidade de cerquilha e table, pelo número real e o nome da tabela no script, certo? Então aqui a gente tem uma numeração que a gente já definiu, certo? Então a gente precisa pegar esse script aqui e substituir, ó, onde você encontrar, para cada tabela, onde você encontrar isso daqui, troca pelo número, onde você encontrar underline table, troca pelo nome da tabela, certo? É isso. Então o que a gente vai fazer aqui para poder automatizar esse negócio? O que eu vou fazer? Vou copiar esse cara aqui, ó, certo? Vou copiar todo esse script aqui, que é tudo que a gente precisa fazer para poder fazer a criação, a alimentação e tudo mais. E vou colocar aqui dentro de um outro CTE. Vou chamar aqui, ó, ds, abre e fecha parênteses, e vou colocar um select from rdb database, certo? Aqui dentro eu vou fazer o quê? Abre e fecho aspas e vou colar esse script aqui dentro, certo? Colei, beleza. Não vou identar tudo para frente, senão ele vai adicionar linhas aqui. E uma técnica aqui que eu acho legal que é o seguinte, ó. Vou abrir aqui o Notepad++. Então, só abrir uma nova aba aqui, pronto. Tá, então só coloco esse mesmo script aqui dentro, ó, certo? Ctrl V, vou selecionar tudo e ele tem aqui, ó, 1320 caracteres. Então, já que ele tem 1320 caracteres desse jeitinho que tá aqui, e eu vou substituir numeração e nome de tabela, então eu vou colocar uma margem aí, tá? Então eu vou colocar assim, ó, aqui embaixo eu vou colocar assim que vai ser um varchar, só vou colocar um cache aqui na frente, né? Cache aqui primeiro, e lá embaixo vamos fechar o nosso cache, assim, ó, varchar de 1500 caracteres, certo? Então eu fecho o parênteses aqui, eu vou chamar isso daqui de screate, certo? Script create, script de criação, beleza? O que eu vou fazer aqui? Olha só, se eu só rodar esse SQL aqui de dentro, vamos lá, vamos pegar só aqui a parte do select, F9, ele me traz o script, certo? Agora ficou fácil, né? O que eu vou fazer? Olha só, esse mesmo cara aqui, ó, eu vou trazer ele como uma junção aqui embaixo. Só que olha só, para não mexer nesse script mais aqui, ó, como eu já utilizei aqui o roll number, já tenho o lpad, eu vou fazer o seguinte, ó, uma tabela derivada, select from, abro parênteses, vou fechar parênteses lá no final, vou chamar isso daqui de x, por exemplo. Daí aqui eu vou chamar assim, ó, x.sec e x.rn, que é relation name, que é o nome da tabela, certo? Então, é esse apelido aqui que importa, beleza? Então, colocamos aqui o apelido aqui em cima, beleza. Daí, o que eu vou fazer? Uma junção onde, para cada registro retornado aqui, ele tem que trazer um desses scripts, certo? Então, a gente vai ter um script para cada tabela, certo? Então, aqui eu vou fazer uma junção dessa forma aqui, ó, que é uma junção que pouca gente sabe, pouca gente conhece, mas existe. Olha só, cross join, é um join cruzado, por exemplo. Normalmente as pessoas utilizam assim, ó, left join, aí vou chamar o CTED, por exemplo, on 1 igual a 1, para ele juntar um para cada linha. Só que agora já existe o cross join, então aqui a gente coloca só cross join e não precisa colocar nada aqui, ó, ficou errado, cross join, beleza? Então a gente não precisa colocar nada aqui de on 1 igual a 1, nem tabela A.campo igual tabela B.campo, certo? Então não precisa disso, o cross join, ele vai fazer 1 para 1, sempre, 1 para todos, né, na verdade. Então, esse cara aqui, cada registro dele vai fazer uma junção com esse cara. Então aqui a gente consegue fazer assim, ó, d.screate, que é o campo que a gente criou aqui em cima, ó, screate, certo? E vou dar um F9. Então, ó, deu erro aqui, por quê? Porque faltou colocar uma vírgula aqui. Sempre que eu preciso declarar mais de um CTE, eu preciso separar eles por vírgula, certo? F9 aqui, beleza. Agora, a gente tem um script, certo? Um script aqui de create para cada, não só de create, né, de todas as coisas que tinham ali, para cada tabela, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro cuidado que eu preciso ter. Aqui eu preciso fazer um replace desse script aqui, de todo o conteúdo que tem aqui, onde eu encontrar cerquilha, certo? Eu troco pelo sec. E onde eu encontrar o table, underline, eu vou trocar pelo rn, certo? Então é fácil fazer isso daqui, ó. Replace, abro parênteses, vou colocar aqui que esse cara é quem quero alterar, vírgula, encontra o quê? Então vou encontrar essa quantidade aqui de cerquilha, ó, vou colar ela aqui, certo? Vírgula, e vou trocar pelo quê? Vou trocar pelo x.sec, certo? Vou colocar minúsculo aqui, beleza. Fecho parênteses aqui, tranquilo, a numeração eu já troquei. Agora eu preciso trocar também o nome da tabela. Então eu vou fazer um replace por fora. Replace, onde esse resultado aqui, nesse resultado na verdade, a gente procura por underline table, underline, vírgula, e aqui eu vou trocar pelo x.rn, que é o nome da tabela. Mas o cuidado que a gente tem que ter aqui é o seguinte, olha só. Perceba, aqui ele está pegando o RN do RDB Relation Name, certo? Se eu der um contra-espaço aqui, ó, ele é um char de 63 posições, certo? Firebird 4.0 aceita até 63 caracteres para nome de tabela, de procedure, etc. Então aqui, ó,
eu preciso transformar isso aqui em varchar, porque uma vez que ele é um char de 63, ele guarda espaços do lado direito. Então, se a minha tabela se chama ABC, ele completa todos os outros 60 caracteres com espaço do lado direito. Então, a gente não quer isso. Vou trocar aqui, então, ó, na verdade, esse x.rn, vou colocar um trim, abro parênteses, fecho parênteses aqui. Beleza, então a gente já elimina todo o espaço que tem ao redor. Não preciso transformar em varchar, na verdade. Posso só fazer isso aqui e já resolve. Fecho parênteses aqui, ó. Beleza, fechei o do replace. Se eu der um F9, o que vai acontecer? Ó, vou copiar esse cara aqui, ó. Na verdade, só deixar o mouse assim já dá pra ver. Então aqui, ó, o sec1, sec2, sec3, sec4 e assim por diante, certo? Então ele já trocou aqui. E aí, nome de tabela, ó, se a gente for observar, vou copiar aqui, ó, copy cell value e vou vir aqui para o meu script, certo? Meu Notepad++, vou colar ele aqui. Então, onde tinha, olha só, como que é o nome da tabela? Compnum. Então, vamos ver aqui, ó, alter table compnum, certo? Então, aqui, ó, criou uma trigger na compnum. Aí, até os comentários aqui embaixo, a gente já tem, ó, update compnum. Ó, o tempo para realizar essa operação depende do número de registros em compnum, certo? Então, ele fez toda a alteração aqui pra gente. Não preciso me preocupar mais com isso. Beleza. Só por curiosidade, ó, quantos caracteres deu? Deu 1299. Então, beleza, foi tranquilo. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou minimizar e aqui agora a gente já tem esses registros. Preciso do sec e do rn? Não, só preciso do script, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui, vou tirar essas duas colunas daqui e vou deixar só o que me interessa mesmo, que é o script de criação. F9 aqui, ó. Beleza, perceba o seguinte, se eu der um botão direito aqui e mandar copiar os registros para a área de transferência e mandar colar aqui no Notepad++, cadê ele? Aqui, ó. Tá? Se eu mandar colar, ele cola o script inteiro em uma linha só. Só que o problema é que esse script aqui, ele tem também comentários de linha, certo? Então, a partir daqui, ó, ele comentou tudo. E eu não quero isso, certo? E aqui no IBExpert, a gente pode observar que ele até tem o CRLF. Então, quando eu faço esse tipo de cópia, ele não faz a cópia da quebra de linha. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso apertar Ctrl E, certo? O Ctrl E aqui, eu vou marcar como text file. Vou abrir aqui na nossa pasta, certo? E aí vou vir aqui embaixo e deixar um nome assim, export.sql, por exemplo, certo? Enter aqui. Então eu vou exportar esses dados aqui, vou marcar aqui, deixar marcado Open File After Export, então vai abrir o arquivo assim que ele exportar e aqui, ó, omite o nome da coluna, certo? Não preciso jogar replace para dentro do arquivo, vou pegar só esse cara. Olha só, Start Export, 9 registros exportados, ok. Ele abriu o arquivo aqui para mim, automaticamente. Então ele traz o arquivo certinho, ó, com o CRLF sem problema nenhum, com a quebra de linha sem problema nenhum. O que a gente precisa observar aqui, ó? Esse script, do jeito que ele está feito, ele já está pronto para ser executado dentro do ISQL. Para rodar no IBExpert, eu não posso utilizar aqui, ó, o set terminator. Por quê? Porque o IBExpert já entende isso. Na hora que ele observa uma trigger aqui, ó, ele já observa que é um trigger, então ele vai até o end final, certo? Então eu não preciso ter esse final aqui de linha de instrução dessa forma que o ISQL precisa. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou voltar aqui, então vou até fechar esse export aqui, porque a gente não precisa dele agora, né? Vou cancelar, vamos voltar aqui e vamos corrigir nosso script. Nosso script principal tem aqui, ó, deixa eu ver, set terminator, certo? Então todo lugar, na verdade, onde encontrar o circunflexo, aqui, ó, a gente vai comentar também, certo? Por quê? Porque eu vou rodar no IBExpert. F3 aqui, ó, F3 mais uma vez, encontrei aqui, certo? Então a gente vai tirando todos esses set terms. Só tem esses dois lugares, pronto. F9, já corrigi o script para todo mundo. Vou dar um Ctrl E aqui agora e exportar de novo no mesmo arquivo. Export.sql, certo? Então exporta aqui de novo, ok. E ele já abre aqui para mim. Agora, parte do set term já está pronto. Só que tem um detalhe. Se eu quiser destruir todos esses objetos, já existe um script, inclusive aqui, ó, embaixo, preparado no artigo da DBSurgeon, falando assim, ó, se você precisar excluir, então você precisa preparar também esse script para fazer toda a destruição desses objetos que foram criados. Então, tabela, trigger, sequence, então tudo isso aqui precisa ser destruído. Só que a partir do momento que eu rodo esse script aqui do Notepad++, eu não vou conseguir mais ter esse resultado aqui de trás porque ele não vai encontrar nenhuma tabela sem PK, certo? Então, eu não vou conseguir gerar os meus scripts de destruição. Então, eu tenho que gerar eles agora, certo? Antes de fazer a alteração. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Dentro aqui desse RDB Database, desse CTED, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar um outro script aqui, que é esse cara aqui, ó. Cadê o artigo agora?
tá aqui. Então eu vou copiar esse script aqui, certo? Vou vir aqui e vou adicionar uma nova coluna e esse aqui vai ser o sdestroy. Quantos caracteres tem aqui? Cara, 200 tem, com certeza, né? Não passa de 200, na verdade. Varchar de 200, certo? Fecha parênteses aqui, beleza. Então eu tenho o script de criação e o script de destruição. Beleza, então aqui embaixo, agora, eu faço o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl D, certo? E aqui onde está sCreate, eu vou chamar de sdestroy, certo? Porque eu troco a sequência e troco a tabela também. Beleza, esse aqui vai ser o sCreate e esse aqui vai ser o sdestroy. Coloco uma vírgula aqui em cima, F9, e aí a gente já tem os dois scripts sendo gerados. Olha só, vou dar um Ctrl asterisco para ele caber na tela. Então o script de destruição está aqui, ó, para cada uma das tabelas. Vamos salvar ele primeiro. E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Comento esse cara e vou exportar só o segundo script, beleza? Então, Ctrl E aqui, ó. Vou chamar de sdestroy, certo? Para ficar mais fácil aqui, .sql. Enter. Ok. Ok, mais uma vez. Aí a gente tem aqui o script de destruição e aí a gente não precisa mais nada aqui. Esse cara fica salvo para caso a gente precisa reverter o que a gente vai fazer. E aí, esse export aqui, na verdade, agora eu vou chamar de sCreate, certo? Então, vou chamar aqui, ó. Somente essa primeira coluna, comenta aqui e tira essa vírgula, F9. O que a gente tem aqui, ó? Só o script de criação, vou dar um Ctrl E para exportar. E aí, aqui a gente vai colocar assim, ó, sCreate, certo? .sql, Enter, Start Export, ok. E a gente tem aqui já o script de criação. Vamos ver se esse script aqui vai funcionar, certo? Se ele funcionar, significa que ele não vai encontrar mais nenhuma tabela sem chave primária. Ou seja, esse select que eu estou rodando aqui não vai poder retornar nenhum resultado, certo? Então, cancela a transação. Vou dar um Ctrl F12 e tem que ser no Ctrl F12, que é o script executivo, certo? Ele tem atalho aqui também, ó. Se eu olhar aqui, cadê? Aqui, ó. Esse cara aqui, ó, script executivo, certo? Então, tá aqui, Ctrl F12. Aí a gente vai colar ele aqui. Por que tem que ser ele? Porque ele consegue rodar várias instruções de cima para baixo, certo? Então já está na sequência certa aqui para todas as tabelas. E aí, vamos rodar, certo? Vamos rodar aqui, ó. Certifique-se de que tá marcado aqui seu banco de dados. Faça backup do seu banco de dados, né? Tem aqui, ó, roda o script. Lembrando que esse script precisa ser executado sem nenhum usuário conectado, certo? Tem que ser acesso exclusivo. E aí, marca essa opção aqui, ó, use corrente connect, certo? Tem que estar marcado aqui. Vamos dar F9 aqui agora, ó. Pronto, rodou. E aí, vamos ver se já está pronto aqui. Olha só, vou dar um F9 aqui nesse script de novo, de geração de script. F9, não trouxe nenhum resultado, ou seja, não tenho mais nenhuma tabela sem PK, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, na comp_num, que é uma tabela que foi alterada, né? Então, a gente tem aqui, lá no final, um campo chamado RPL_001_ed, certo? Ele está marcado aqui como not null, é um integer, e ele já fez toda a geração aqui. Vamos vir aqui em constraints, em PK, já está marcado aqui como PK, e aí vamos vir em data, não tem nenhum dado aqui, então não teve problema nenhum. Mas outras tabelas ele já teria feito a atualização com o update que tem dentro daquele script. Então, basicamente é isso, esse artigo é muito simples de fazer essa geração com esse script. E se você gostou, se facilitou para você, não esquece de deixar um like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in